Você já ouviu falar de um país onde uma guerra foi travada por causa do futebol? E quanto a uma estagiária que quase causou um impeachment nos Estados Unidos? E tem mais. Já ouviu sobre um presidente jovem que usa boné, jaqueta de couro e que exterminou gangues? Que lugar é esse? Esse é El Salvador. Hoje, o belo mundo vai te levar para conhecer uma cidade extinta por um vulcão. Uma guerra de 100 horas que começou com um jogo. E as decisões de um líder que desafia as normas. Está pronto para conhecer mais? Número 1. Localização e dados geográficos. El Salvador pode ser pequeno em tamanho, mas o que falta em território sobra em diversidade. Com pouco mais de 20 mil quilômetros quadrados, o país é o menor da América Central, mas suas paisagens mostram que não é preciso ser grande para impressionar. Rodeado por montanhas, vales e um longo litoral banhado pelo Pacífico, cada canto tem algo diferente para mostrar. Com um clima tropical que se divide entre uma estação chuvosa de maio a outubro e uma seca que vai de novembro a abril, o calor é constante nas áreas costeiras. Já nas regiões montanhosas, o clima traz um alívio fresco, especialmente perto dos vulcões, que são uma marca registrada do país. Aliás, são mais de 20 vulcões, alguns ainda ativos, que moldam não só a paisagem, mas também o caráter de quem vive ali. As florestas que um dia cobriram grande parte do território deram lugar à agricultura e ao crescimento das cidades, mas ainda há reservas importantes, como o Parque Nacional El Impossible, que protege um pouco da natureza local. E falando em natureza, o país é conhecido por sua grande variedade de orquídeas e a flor de isote, símbolo nacional, que contrastam com o verde das florestas e o azul das águas do Pacífico. Para os surfistas, as praias são um capítulo à parte. El Tunco, por exemplo, é famosa no mundo inteiro pelas suas ondas perfeitas, atraindo aventureiros de todos os cantos do planeta. Número 2. A flor de O Pequeno Príncipe é de El Salvador. E já que o assunto é flor, quem nunca ouviu falar de O Pequeno Príncipe? Um dos livros mais vendidos de todos os tempos. Mas poucos sabem que a emblemática rosa da história foi inspirada na esposa do autor, Consuelo de Saint-Exupéry, nascida em El Salvador. Consuelo, que se casou com o autor Antoine de Saint-Exupéry em 1931, trouxe muito mais do que inspiração para a obra. A relação turbulenta entre os dois serviu como base para a criação da vaidosa e frágil rosa do famoso livro. No conto, o Pequeno Príncipe fala com carinho e frustração sobre a flor que ele tanto cuidou, mas que parecia não retribuir o amor da forma que ele esperava. A rosa, vaidosa e exigente, faz com que o Pequeno Príncipe se questione sobre seu lugar ao lado dela, até decidir deixar seu planeta em busca de respostas em outros mundos. Na hora de partir, no entanto, a rosa se despede de forma sincera, revelando que, por trás de toda a pretensão, ela também o amava. Essa dinâmica entre os personagens é, na verdade, um reflexo da própria relação do casal, marcada por altos e baixos, amor e desentendimentos. Criada em uma família rica, sua vida foi marcada por viagens e estudos internacionais. Porém, suas escolhas de vida, incluindo um divórcio mal visto na época e seu segundo casamento com um escritor guatemalteco muito mais velho, a tornaram alvo de críticas. Após a morte de seu segundo marido, Consuelo se estabeleceu em Buenos Aires, onde mais tarde conheceu Saint-Exupéry. Eles viveram um romance intenso, mas cheio de dificuldades. A elite francesa não a aceitava, e as infidelidades de ambos trouxeram ainda mais tensão para o casamento. Mesmo assim, Consuelo permaneceu como a musa do autor, e é dela que vem a inspiração para a famosa rosa de O Pequeno Príncipe. Número 3. Inspiração cinematográfica.
E não foi apenas na literatura que um salvadorenho inspirou grandes obras. O cinema também recebeu sua influência, e um dos exemplos mais conhecidos é o filme Uma Mente Brilhante. Essa produção de 2001 conta a história do matemático John Nash, interpretado por Russell Crowe, vencedor do Prêmio Nobel de Economia. O filme, assim como a vida real, mostra o relacionamento de Nash com Alicia Lardet, uma física brilhante e uma das poucas mulheres de sua época no MIT. Alicia, além de ser sua esposa, teve um papel crucial na vida do matemático, especialmente durante os momentos em que ele lidava com a esquizofrenia. O que muitos não sabem é que Alicia Lardet nasceu em El Salvador. Sua trajetória no MIT a levou a conhecer John Nash e a iniciar uma vida que seria marcada tanto por desafios quanto por realizações. A relação deles, cheia de altos e baixos, resultou em um casamento e um divórcio, mas o vínculo entre os dois permaneceu intacto. Após anos de lutas pessoais, eles se reconciliaram e voltaram a viver juntos, enfrentando as dificuldades da esquizofrenia de Nash e o preconceito social. A vida do casal foi retratada na biografia A Beautiful Mind, que inspirou o filme. Embora a produção tenha tomado algumas liberdades, ela retratou com sensibilidade a devoção de Alicia ao marido e sua determinação em ajudá-lo a superar seus maiores desafios. Infelizmente, em 2015, Alicia e John Nash faleceram em um trágico acidente de carro em Nova Jersey, logo após retornarem de uma viagem à Noruega, onde Nash havia sido homenageado. Número 4. Schindler de El Salvador. A Segunda Guerra Mundial continua sendo um dos capítulos mais sombrios da história, deixando marcas profundas de dor e revolta pelo mundo. Um dos relatos mais conhecidos dessa época é o de Oskar Schindler, cuja famosa lista salvou centenas de vidas e até se tornou tema de filme. A chamada lista de Schindler trazia os nomes de 806 mulheres judias polonesas que trabalhavam em sua fábrica em Cracóvia, na Polônia. O industrial alemão utilizou sua posição e seus recursos para impedir que essas mulheres fossem enviadas para campos de concentração em março de 1944. Seu ato de coragem e resistência durante o Holocausto se tornou um símbolo de humanidade em meio a tanto horror. No entanto, o que poucas pessoas sabem é que existiu outra figura heróica durante a guerra, e ele veio de El Salvador. José Arturo Castellanos, que atuava como cônsul salvadorenho em Genebra, também arriscou tudo para salvar vidas. Ao perceber que os nazistas pouco sabiam sobre El Salvador, ele começou a emitir documentos falsos de cidadania salvadorenha para milhares de judeus, garantindo a segurança de mais de 40 mil pessoas durante a guerra. Número 5. A família Levinsky. Ainda no período da Segunda Guerra, uma das famílias que encontrou abrigo em El Salvador durante esse período sombrio foram os Levinsky. O sobrenome parece familiar? Talvez você ainda não tenha ligado os pontos. Mas vamos refrescar sua memória. Lembra de Monica Lewinsky, a famosa estagiária que se envolveu no escândalo com o presidente dos Estados Unidos e apresentou um vestido usado no dia da relação e que continha vestígios do ocorrido? Surpresa! O pai de Mônica, Bernard Lewinsky, é salvadorenho. A família, de origem judaica e alemã, fugiu da perseguição nazista e se estabeleceu em El Salvador, como muitos outros que buscaram refúgio na América Latina durante esse período. Já deu para perceber que El Salvador está presente em muitos fatos que fizeram história. Número 6. História. Seguindo nossa jornada, é hora de mergulhar no passado turbulento de El Salvador, um país cuja história está longe de ser tranquila. Quando os espanhóis chegaram ao país no início do século XVI, El Salvador foi integrado ao vasto Império Espanhol, tornando-se um importante centro de produção de café e índigo. Mas essa era apenas a primeira de muitas mudanças. No início do século XIX, o país conquistou sua independência da Espanha
e se uniu brevemente à Federação Centro-Americana. No entanto, conflitos internos logo levaram à dissolução da federação e, em 1838, El Salvador se tornou uma república independente. A estabilidade foi curta. O país voltou a ganhar destaque internacional durante a Guerra Civil, que começou no ano de 1979, quando um golpe de Estado derrubou o presidente e instaurou uma junta civil-militar. Essa junta reprimiu duramente a oposição e a situação se agravou com o assassinato de um arcebispo, seguido pela morte de 42 pessoas em protestos contra o governo. O conflito se intensificou, com o governo, grupos paramilitares de extrema-direita e guerrilhas de esquerda em confronto até 92. Nesse cenário, os Estados Unidos e a União Soviética apoiaram os dois lados, dentro do contexto da Guerra Fria. Deste conflito, surgiram os partidos Arena e FMLN, que dominaram a política salvadorenha nas décadas seguintes. Com o fim da guerra, o país iniciou seu processo de reconstrução, mas as dificuldades continuaram, especialmente com a violência das gangues. E foi nesse cenário caótico que surge Nayib Bukele, uma figura que não passaria despercebida. Com seu boné virado para trás e jaqueta de couro, ele parecia mais um jovem comum do que um presidente. Mas o impacto de suas ações foi bem longe do comum. Em pouco tempo, o país viu uma mudança drástica na segurança. Número 7. Bukelismo. Quando Bukele venceu as eleições em 2019, rapidamente ganhou o apelido de Presidente Millennial. E não era para menos. Jovem, sempre com jaqueta de couro e boné, ele usava o antigo Twitter como principal meio de comunicação. Mas o que realmente chamou a atenção foi sua capacidade de transformar El Salvador, conhecido por suas altas taxas de homicídio, em um lugar bem diferente. Para quem acompanha a situação de perto, já sabe o que Bukele fez. Um regime de emergência para combater as violentas gangues, que trouxe 2 anos de medidas duras. Prendeu milhares de membros dessas organizações, construiu uma mega prisão e fez disparar o número de encarceramentos. Isso trouxe paz ao país, mas também críticas pesadas por possíveis violações de direitos humanos. Apesar disso, muitos políticos na América Latina o veem como um exemplo a ser seguido, tanto que até deram um nome ao seu estilo: bukelismo. E mesmo quem não conhece a fundo, já percebe que ele se tornou uma das figuras mais comentadas da política atual. Mas o que poucos sabem é que, mesmo com toda essa popularidade, Bukele voltou a concorrer à presidência em 2024, numa jogada que desafiou a Constituição, que proíbe a reeleição. Pois é, teoricamente a reeleição não pode acontecer em El Salvador, e mais uma vez ele disparou nas urnas, com seu segundo mandato que começou em junho. Assim, a história de El Salvador continua, sempre cheia de desafios e mudanças. Número 8. Guerra por futebol. Outro fato curioso sobre a história do país, que também é relacionado a conflitos bélicos, é a chamada Guerra do Futebol. E por mais folclórico que isso pareça, a verdade é que o esporte foi só um pretexto para uma luta que já vinha de muito tempo. Isso porque El Salvador era um país pequeno, mas mais populoso que Honduras. Muita gente migrou de um país para o outro durante o século XX, causando disputas de terra. Até que nos anos 1960, o governo de Honduras tirou muitos direitos dos camponeses salvadorenhos e confiscou terras para defender os latifundiários e empresas dos Estados Unidos. O estopim veio quando os dois países se enfrentaram nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 1970. As partidas entre El Salvador e Honduras já haviam gerado brigas violentas, tanto em Tegucigalpa quanto em San Salvador. O desempate realizado na Cidade do México também foi marcado pela violência, e o clima de tensão só aumentava. Foi a desculpa que El Salvador precisava. Pouco tempo depois,
o exército salvadorenho invadiu Honduras, iniciando o que ficou conhecido como Guerra de 100 Horas. Em menos de 4 dias, o conflito terminou, mas o estrago estava feito. Milhares de salvadorenhos foram obrigados a voltar ao seu país em condições de vida ainda piores. Um fator que, mais tarde, alimentaria a guerra civil. Número 9. Joia de Serém. E ainda falando de histórias emocionantes, você sabia que, em El Salvador, existe um pequeno sítio arqueológico chamado Joia de Serém, que é considerado a Pompeia das Américas? Você já deve ter ouvido falar de Pompeia, aquela cidade romana que foi tragicamente soterrada pelas cinzas do Monte Vesúvio. As escavações revelaram de tudo: corpos preservados, utensílios de cozinha, até pães que ainda estavam no forno. Agora, imagine algo parecido, mas no coração da América Central. Joia de Serém era uma pequena aldeia maia, habitada por agricultores entre os anos 400 e 600. E assim como Pompeia, ela foi coberta por uma erupção vulcânica. Mas, diferente da cidade italiana, aqui não foram encontrados corpos. Parece que os habitantes de Serém conseguiram fugir a tempo, deixando para trás suas casas e tudo o que tinham. O mais incrível é que esse lugar nos oferece uma janela rara para a vida das pessoas comuns da época. Em vez de palácios e templos maias, o que você vê são casas simples, ferramentas de trabalho e um vislumbre de como era o cotidiano de quem vivia do campo, longe dos holofotes da nobreza. E tem mais. Esse tesouro escondido foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1993, o que só reforça a importância desse lugar para entender mais sobre a civilização maia e como viviam as pessoas comuns, não só as elites. Número 10. Pirâmide de Tazumal. E para completar esse dossiê sobre El Salvador, não poderia faltar um lugar fascinante que merece toda a atenção: a Pirâmide de Tazumal. Localizada em Chalchuapa, essa relíquia arqueológica tem mais de 1.500 anos e é um dos vestígios mais impressionantes da antiga civilização maia que habitava a região. O que a torna ainda mais especial é o fato de ser construída com rocha vulcânica, ligando diretamente a história dos maias à geografia única do país. É como se a própria terra salvadorenha guardasse segredos milenares em suas formações. Além da pirâmide, o complexo arqueológico também conta com tumbas, sistemas de drenagem e artefatos rituais, mostrando que esse local era um centro vital de atividades cerimoniais e comerciais na antiguidade. Pode não ter o porte das grandes pirâmides do México, mas seu valor histórico não pode ser ignorado. E assim, concluímos nossa jornada por esses capítulos fascinantes da história de El Salvador, repletos de mistérios e descobertas incríveis. Se você curtiu essa viagem e quer continuar explorando temas como esse, não esqueça de acompanhar os próximos vídeos e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo. Obrigado por estar conosco até aqui. Nos vemos no próximo episódio dessa aventura por esse nosso belo mundo.